Revigorando mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. Começamos hoje mais uma série de reflexões e, como os irmãos sabem, sempre que vamos começar uma nova série, a primeira mensagem é para explicar o caminho que nós vamos percorrer ao longo desse mês. Essa série ela já estava, na verdade, pronta, mas uma informação, ela me instigou bastante a introduzir com esses dados. É uma reportagem publicada pela agência IBGE no dia 6 de junho de 2025. Como vocês bem sabem, os dados do IBGE foram divulgados e uma das reportagens sobre esses dados diz assim: Censo 2022. Católicos seguem em queda, evangélicos e sem religião crescem no país. É um título chamativo, porque é um título que fala sobre o novo cenário religioso. E da reportagem da agência IBGE, há dois trechos que eu considerei muito importante e trouxe. Dois trechos específicos dos dados obtidos pelo IBGE. No primeiro trecho diz assim: o censo demográfico de 2022 mostrou a consolidação das mudanças no perfil religioso do Brasil. Ou seja, nós estamos tendo uma mudança religiosa no Brasil e os dados do IBGE mostram que são mudanças que já se consolidam como sendo para os próximos anos também. Quais são essas mudanças? São várias, mas uma específica me chamou a atenção. Há uma mudança religiosa no Brasil e o trecho diz assim: o censo 2022 mostrou que a população que se declara sem religião continua aumentando, passando de 7,9% em 2010 para 9,3% em 2022, chegando a 16,4 milhões neste último censo. Isso aqui é interessante demais, porque o que me chamou a atenção nessa notícia divulgada pelo IBGE são exatamente esses dados religiosos que eu coloquei aqui. Cresce o número de evangélicos, mas também cresce o número de pessoas sem religião. Aí você falou, mas que interessante, né? Porque se crescem os números de evangélicos, deveria diminuir o número de pessoas sem religião. Mas isso não é a realidade. E algumas informações apresentadas pelo IBGE tornam esses dados ainda mais interessantes. Porque, de acordo com o censo, em 2010 para 2022, que foi o censo, houve um crescimento de 6,5% do número de pessoas. Se nós pensarmos assim, não, aumentou o número de pessoas sem religião, porque eram filhos de pessoas que não tinham religião. Então, assim como o filho de peixe, peixinho é, filho de uma pessoa sem religião, não tem religião. Então, é um crescimento natural. Como aumenta o número da população brasileira, aumenta também o número de pessoas que absorvem a tradição da sua família relacionada à religião. Porém, o censo revelou que nenhuma pessoa que se declara sem religião tem menos de 10 anos de idade. Ou seja, não é um crescimento natural de o pai era sem religião e passou para o filho. O que nós estamos vendo no Brasil é um aumento de pessoas que estão saindo de alguma religião e indo para religião nenhuma. A igreja está abrindo as portas da frente e escancarando as portas de trás. Há pessoas entrando em seios religiosos e saindo deles e engrossando cada vez mais o número de pessoas sem religião. 16,4 milhões de pessoas no Brasil se declaram sem religiões. Então nós conseguimos perceber aqui que há um movimento que se consolida. Há mais pessoas frustradas com religião, há mais pessoas saindo das suas tradições religiosas e indo para lugar nenhum. Indo para lugar nenhum. Eu tinha uma religião, agora não tenho mais.
O que será que a Bíblia diz sobre isso? Porque essa informação é uma informação que nos acende algumas alertas. Será que no próximo censo nós teremos membros da nossa igreja que fazem parte deste número aí? Quando a gente lê o próximo censo, vai ter lá que o número de sem religião continua aumentando e a gente fala, é verdade, lá na nossa igreja tem um pessoal que era crente e não é mais. Abandonou completamente a sua religião. O que a Bíblia diz sobre pessoas que abandonam a sua crença em Jesus Cristo e como a Bíblia nos considera lidar com isso? O tema do mês é um tema que pretende refletir exatamente sobre isso. Cristianismo sem religião. As pessoas que vão ficando cansadas, desfalecidas e abandonam a fé. E aí eu queria explicar o que a Bíblia diz a partir de Hebreus capítulo 12. Para introduzir o assunto, vamos começar com o versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O autor de Hebreus aqui recorre a uma metáfora esportiva. Ele, para falar sobre a vida cristã, ele recorre a uma metáfora do esporte. É como se nós estivéssemos diante de uma grande plateia que se reuniu para nos assistir competir. Aí eu te pergunto, qual é a competição que eles estão vendo a gente participar? Qual é a competição? Corrida que foi posta diante de nós. Então pense num cenário competitivo, onde há uma grande concentração de pessoas reunidas para assistir uma corrida. E os competidores somos nós. Diante de uma grande multidão de testemunhas, eles devem participar de uma competição. Aí vem a segunda pergunta. Mas o que é que eles precisam fazer para conseguir manter a velocidade nesta corrida? Perseverança. Eles devem se livrar de todo peso que os torna vagarosos e do pecado que os atrapalha. Vocês não estão numa corrida? O que é que faz com que vocês corram mais devagar? Então vocês têm que se livrar deste peso e do pecado que atrapalha vocês. E essa é uma linguagem, nós estamos falando de uma metáfora literal. Porque os jogos antigos, os atletas participavam nus naquelas competições. A linguagem aqui é semelhante. Já que nós vamos correr, ao invés de tirarmos a roupa, como fazem os atletas, nós devemos tirar o peso que nos faz ficar mais lentos. O pecado que nos atrapalha. Eles devem tirar qualquer um desses obstáculos que vão impedir eles de continuar nessa corrida. Aqui então surge uma questão importante. Que tipo de pecado é esse? Que atrapalha alguém de correr a corrida da fé? Que tipo de pecado é esse que nos faz ficar lentos? Que nos faz ficar morosos? Eu trouxe uma citação para explicar isso a vocês, porque esse é um conceito importante. Em Hebreus, pecado quase assume um sentido técnico de apostasia. No contexto de um apelo à perseverança, este significado é o mais adequado. A metáfora de completar a corrida também reforça essa interpretação, já que a apostasia é o pecado que ameaça impedir a conclusão. Conforme ficou definido pelo autor de Hebreus ao longo de toda a carta, a palavra pecado aqui ela possui um sentido diferente que possui em outras cartas. Porque em outras cartas a palavra pecado significa uma coisa imoral. Uma coisa imoral sendo praticado pelos cristãos. Mas a palavra pecado aqui significa o quê? Apostasia. Uma pessoa que abandonou a fé. Todo cristão deve tirar aquilo que vai afastá-lo da fé. E é claro que existem pesos que podem fazer isso. Existem pesos sobre sua vida
que vão tornar a sua corrida mais difícil. E que você vai acabar pecando. E o pecado é afastando-se da fé. São pesos que vão impedir você de continuar em Cristo. E você vai fazer parte do dado do IBGE. Uma pessoa que saiu do cristianismo e foi para lugar nenhum. Essas pessoas, então, devem se preparar se livrando desses pecados. Está atrapalhando vocês. A maneira como vocês vão se afastando de Cristo está atrapalhando vocês correrem em direção a Cristo. Olha que coisa interessante. A prática de fé de vocês é tão inconsistente que o resultado final é apostasia. Agora que a gente entende a metáfora, eles estão numa corrida, o pecado é um obstáculo, vamos tentar identificar algo importante. Todo cristão da igreja está numa competição. Como é que está o condicionamento físico daqueles irmãos? Porque se eu estou usando uma metáfora para falar que está todo mundo correndo, como é que estão a maioria daqueles irmãos nessa competição? Vamos ler e descobrir? Então preste atenção na leitura para vocês me responder como está o condicionamento físico deles. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Como está o condicionamento físico daqueles irmãos para a competição? Mãos cansadas, joelhos enfraquecidos. O que falta nessas pessoas? Resistência. Quando o autor disse que eles deveriam tirar o peso que estava tornando eles lentos, o pecado que estava atrapalhando eles, o autor não estava fazendo aqui uma previsão. O autor está descrevendo a condição daqueles irmãos. Eles estão com mãos e joelhos enfraquecidos, e isso se refere a uma condição espiritual da comunidade que não consegue correr mais. E nós nem chegamos no destino final e já tem gente parando. Há cristãos que, por falta de resistência, estão desistindo da fé. Eles abandonam Cristo Jesus, que é o pecado da apostasia. Este é o sentido dessa expressão estar enfraquecido. São pessoas que estão prestes a abandonar a fé. Eles começaram na competição, não sei se você já correu assim em rua, aí você começa a correr, começa a sentir uma dor assim. Antigamente a gente chamava de dor de viado, né? Estou sentindo uma dor de viado aqui, acho que eu vou ter que parar. Aí você, não, vou andar para ver se a dor para. Aí você começa a andar, ixi, a dor não parou. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa porque não dá para continuar correndo. É essa a realidade deles. Eles começaram a competição em direção a Jesus, aí chegou no meio, nossa, mas está difícil demais, senhor. Não é continuar correndo, não tem como. Então o que nós vamos fazer? Vamos procurar outra coisa da vida. Eles estão abandonando a fé em Jesus. E sabe o que é interessante? Não é a primeira vez que o autor de Hebreus os adverte sobre isso. Sobre a maneira como eles estão se tornando inconsistentes e estão cada vez mais deixando a fé em Jesus Cristo de lado. Veja que emblemático as palavras do capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Imagine comigo essa cena. Há um estádio e uma grande multidão se reuniu para assistir uma competição esportiva. É uma corrida. Comporta 30 mil pessoas e há 30 mil pessoas reunidas para assistir à competição. Aí, de repente, alguém toma a fala e diz assim, olha, a competição foi cancelada porque nenhum dos competidores veio correr. Então, apesar de nós termos vindo assistir à corrida, ninguém veio correr. Então, se não tem competidor, não tem corrida. É essa a situação daquela igreja. Eles estão diante de uma grande nuvem de testemunhas e as nuvens estão olhando e dizendo, cadê esse competidor? Não ia ter uma competição aqui em torno de Cristo? Correndo a jornada da fé, uma maratona? Onde está? Onde estão os competidores? E aí, nesse momento, nós descobrimos que, apesar da apostasia ter começado no coração da pessoa, que esfriou na fé, que começou a duvidar de Cristo, esta apostasia se revela em ações concretas.
Qual foi o resultado da apostasia para algumas pessoas? Deixaram de se reunir. Eu não faço parte mais da fé, não estou desfalecido, vou deixar de congregar, vou deixar de participar da comunidade, a vida cristã já não faz sentido. Se não faz sentido a minha relação com Deus, por que faria sentido a minha relação com as pessoas? Então eles abandonam a fé. Mas isso não aconteceu de maneira brusca. Não é uma pessoa que um dia acordou assim, sem juízo, chutou o balde. Isso aconteceu de maneira progressiva. A apostasia aconteceu de maneira progressiva. Tudo começou com alguém que deixou sobre o seu corpo um peso que o deixou mais lento. E depois de colocar um peso que o deixou mais lento, ele percebeu que a sua velocidade foi diminuindo. E depois da sua velocidade diminuir, o seu corpo ficou cansado. Seus joelhos e as suas mãos estão desfalecidos. E como consequência natural, essa pessoa já não vai mais à comunidade de fé. Ela já não participa mais das atividades da comunidade religiosa. E o resultado final de uma pessoa que veio desacelerando é parar completamente. Ela abandona completamente a fé em Jesus. Por isso que eu disse que é uma progressão. Vem piorando, 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 até que chegou o estado em que a pessoa já não congregava mais. Tudo começa com pequenos obstáculos e resulta no abandono completo da fé. É uma apostasia que começou no coração, com dúvidas, com questionamentos, mas se manifestou em ações. A pessoa deixou de buscar a Deus, deixou de se relacionar com Deus, deixou de viver com a comunidade e deixou Cristo definitivamente. O compromisso com Cristo acabou. E o compromisso com a igreja também. Porque às vezes nós não conseguimos entender que essas coisas estão correlacionadas. O nosso compromisso com Cristo se reflete no nosso compromisso com a comunidade. Porque Cristo nos manda amar. E nós amamos porque Cristo nos mandou amar. Então, nosso compromisso com Cristo se reflete na comunidade. Se nós não temos compromisso com Cristo, por que teríamos com a comunidade? Uma pessoa que está cansada, que não encontra mais sentido em participar da vida comunitária, é uma pessoa que tem a sua vida espiritual desfacelada há muito tempo. E nós precisamos olhar isso de maneira apropriada. Ela se distanciou da comunidade como um resultado final. Quando a pessoa abandona a comunidade de fé, o negócio já está mais para lá do que para cá. Como diz em boa linguagem. Ele já se distanciou de Deus há muito tempo e os passos finais para a apostasia é deixar de congregar. Última pergunta. Se esse é um problema real, qual é a motivação que o autor de Hebreus dá a essas pessoas para elas voltarem a se preparar para continuarem competindo? Está próximo o quê? O dia está próximo. Se aproxima o dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe a chegada que vocês tanto almejam? Ela está perto. Você consegue imaginar isso? Um percurso de 3 quilômetros e você correu 2.900 quilômetros. Faltando 100 metros, você coloca a mão no bolso e fala, não, não dá mais não. Moço, olha, a chegada está bem ali, ó. 100 metros. Não para não. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Vocês precisam entender que o dia do Senhor está próximo. Não parem. O censo revelou um problema histórico. De fato, há pessoas que abandonam a fé. De fato, há pessoas que saem da sua comunidade e se tornam pessoas sem religião. Nós já sabemos do problema. A partir da próxima semana, como que a gente resolve o problema? Como que a Bíblia nos dá soluções para um problema real? Uma comunidade de fé com pessoas que perdem a fé em Jesus.
Eu passo a responder isso na semana que vem, mas antes eu queria encerrar hoje fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. Enquanto as redes sociais brindam o desengrejamento, a Bíblia adverte contra este pecado. Outro dia eu vi um casal divulgando um vídeo muito animado, estavam empolgadíssimos. E no vídeo animado eles estavam testemunhando sobre o seu desigrejamento. Eles estavam celebrando que nós não fazemos parte de igreja nenhuma. Eles estavam falando juntos. Não foi do dia para a noite, contando um vídeo animados, de que eles não precisavam de uma comunidade de fé, que agora a vida espiritual deles seguiria só os dois, sem mais problemas comunitários. Isso se tornou uma tendência bonita e corajosa dos nossos dias. Não é difícil encontrar alguém que fala com orgulho disso. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de religião. Eu não preciso de comunidade. Como se isso fosse corajoso, revolucionário. As pessoas não sentem vergonha nenhuma de afirmar isso. Esse tipo de pensamento reflete um distanciamento claro da realidade bíblica. Como nós vimos hoje, a Bíblia não vê isso com bons olhos. A Bíblia não chama isso de coisa corajosa e ousada. A Bíblia desestimula os cristãos a fazerem isso. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Isso é problemático para vocês. Mas nós estamos olhando um problema como sendo uma coisa boa. É como uma pessoa que tem hipertensão e ao invés de cuidar da sua hipertensão, ela fica feliz. Olha, agora eu tenho hipertensão, eu vou comer sal para desfrutar o máximo possível da minha pressão alta todos os dias. Isso vai me causar a sua morte. É isso que as pessoas estão fazendo. Olha, eu não faço mais de uma comunidade de fé, mas eu vou usufruir o máximo da minha independência religiosa. Minha vida, minhas regras. A apostasia começa no coração. Mas a apostasia se manifesta em ações concretas. E a apostasia tem como passo final deixar a comunidade de fé. Pessoas que acham corajoso deixar de congregar e fazer parte de uma igreja local são pessoas que estão caminhando numa direção perigosíssima. E eu queria ler nas próximas semanas algo que o escritor de Hebreus diz sobre isso, que vai nos deixar preocupados. Porque se as pessoas têm uma visão bonita disso, a Bíblia não tem uma visão bonita. A visão da Bíblia é muito realista. Há problemas muito sérios quando alguém decide abandonar a fé em Jesus Cristo para viver como um nômade espiritual. Eu vou por onde os meus pés quiserem me levar. Este é um caminho muito perigoso. Segunda aplicação. Não há programações suficientes que causem interesse em pessoas cansadas de Deus. Como que muitas igrejas querem resolver o problema do desigrejamento? Programações. Vamos fazer mais programação porque a gente vai atrair as pessoas. Fazer mais e mais. Vamos encher de programação todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, online, virtual, todas as plataformas. Vamos colocar assim, ó, encher uma igreja que tem programação todo dia para não dar tempo da pessoa ficar desanimada. O problema é que não há programação suficiente para quem está desanimado ou cansado de Deus. Se o seu relacionamento com o Senhor está em crise, não há nada aqui dentro que faça sentido para você. Nada. Porque essa vida aqui, da comunidade, só faz sentido a partir da minha vida com Deus. Se o meu relacionamento com Deus está mal, o meu relacionamento com a comunidade também estará mal. Eu posso citar como exemplo nossa igreja. Essa semana, nós tivemos 6 atividades programáticas. E atividades mais diversas. De atividade para todo tipo de gente. Segunda-feira, tivemos reunião. Quarta-feira, escola bíblica de quarta. Quinta-feira, ensaio do Ministério de Mulheres. Sábado, tivemos uma vigília poderosíssima. Domingo de manhã, grupo de leitura. Domingo à noite, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Não, pastor, 6 atividades é pouco. A gente tem que fazer 12. 6 está pouco, a gente tem que aumentar para ver se esse pessoal começa a se animar.
Não existe programação suficiente para quem está cansado de Deus. E às vezes nós estamos tentando fazer pela pessoa o que ela não quer fazer. Ela não quer olhar para a sua própria vida e ver que a sua vida espiritual não está bem. Não, pastor, vamos mudar então, vamos fazer um bingo. Fazer um campeonato de FIFA aqui na igreja, videogame para os jovens. Fazer uma competição de futebol. Fazer truco, pastor, truco todo mundo gosta. Aí nós começamos a querer inverter aquilo que não tem como ser invertido. Se o seu relacionamento com Deus não está bem, esse espaço não faz sentido para você. E por isso que nós somos extremamente preocupados com a vida espiritual. Porque a apostasia começa no coração, mas se reflete em ações. É a pessoa que já não vive mais em comunidade, que já não se relaciona mais com seus irmãos, que já não pratica mais o amor. E, por fim, ela abandona completamente a Cristo. Ela se torna uma filosofia cristã. Não é o cristianismo. É tipo um budismo, é uma filosofia cristã. É o Cristo da filosofia, Cristo do pensamento, é o Cristo que eu acredito, mas não tem mais nada além disso. Só um pensamento sobre Cristo. Isso é problemático demais, gente. Porque nós não podemos fazer por pessoas que não estão bem espiritualmente aquilo que elas não querem fazer por si. Olhar para a sua vida espiritual e dizer, espera aí que alguma coisa não está bem. A minha comunhão com Deus não está bem. Porque isso aqui não é um clube, nós não somos uma livraria para vender livros, nós não somos um partido político para pedir votos, nós somos testemunhas de Cristo. A nossa tarefa é aperfeiçoar a fé de vocês. E às vezes o que as pessoas estão procurando na igreja, elas não vão encontrar. Porque o que a igreja está aqui para fazer por você é tornar você um discípulo de Cristo mais adequado. Mas se a sua vida espiritual não está bem, não adianta a gente fazer absolutamente nada. Terceira aplicação. A apostasia é progressiva. Você deve interromper esse processo antes que seja tarde. Tudo começa com pessoas que colocam sobre si fardos pesados. O corpo fica lento. Fica difícil de caminhar na fé. Não, eu tenho que ir para a igreja só se eu tiver roupa nova. Eu tenho que ir para a igreja só se eu tiver oportunidade para cantar ou para pregar. Eu tenho que ir para a igreja só se isso, só se aquilo outro. E nós vamos colocando fardos e fardos e fardos e exigências e coisas. E de repente fica cansativo. Como fica o nosso joelho? Cansado. Nossa, está tão difícil seguir nisso aqui. Difícil demais. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma desacelerada. Tenho que pensar mais em mim. E menos em Deus. Pensar mais na minha diversão, no meu entretenimento. Tem que pensar mais nas coisas deste mundo. Estou gastando muito tempo com Deus. Aí começa a questionar se vale a pena gastar tanto tempo com as coisas do Senhor. É a pessoa que já está cansada. Na semana que vem, nós vamos examinar um aspecto chocante do desigrejamento. O autor quer deixar muito claro para aquela comunidade de fé que do jeito que eles estão indo, pode ser que fique impossível voltar atrás. E talvez ninguém nunca disse isso, mas essa é uma verdade bíblica que precisa ser dita. A pessoa que vai cansando na fé, chega uma hora que ela não consegue voltar mais. É o desigrejado que sente saudade. Nossa, eu já fui crente. Era tão bom, participar de conjunto. Cantava o hino da harpa, que coisa maravilhosa. E aí? Mas não dá mais para mim. Não dá mais. Hoje não dá mais. Isso é chocante. Saber que você pode levar a sua vida numa direção que chega a um ponto que você não consegue mais voltar para Cristo. E o autor de Hebreus vai colocar um exemplo chocante para nós. E por isso que estou advertindo você. Como está a sua vida espiritual? Isso aqui me lembra muito situações de casamento. Sabe quando é que geralmente os casais decidem pedir ajuda? Quando já estão divorciando. Quando já decidiram que cada um vai para o seu canto. Pastor, eu queria conversar. Pastor, nós estamos divorciando, cada um vai para o seu canto. Calma aí, vocês estão em crise? Não, estamos em crise já tem 10 anos.
E por que não procurou ajuda antes? Esperou chegar agora, nesse ponto, onde o negócio já está acabando. A vida espiritual parece ser do mesmo jeito. As pessoas não vão se preocupando, não vão se importando, vão deixando. Quando chega é só para notificar: eu não sou mais crente. Ou eu não faço mais parte dessa comunidade. Ou eu não sou mais cristão. Acabou. Isso não faz mais sentido para mim. Se a sua vida espiritual não está bem, você tem que colocar um ponto final nessa situação. Se você deixar, é ladeira para baixo. As coisas não vão melhorar espontaneamente. Não, pastor, minha vida espiritual é assim uma gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Não vai nessa, não. Porque uma hora você pode chegar tão embaixo que não consiga voltar mais. Coloque um ponto final na sua oscilação da fé. Fique preocupado com o seu estado espiritual pessoal, com a sua vida espiritual pessoal. Tem coisas que não vale a pena botar em prejuízo, e uma delas é a sua vida espiritual. Quarta aplicação. Você não é o único que está nesta competição. Procure estímulo em outras pessoas. Todas as pessoas que estão na competição da fé possuem uma vida como você. Todos nós trabalhamos, todos nós temos as nossas questões sociais, emocionais, saúde, família, trabalho. Todo mundo aqui tem alguma questão dessa. Todo mundo aqui precisa dormir, comer, todo mundo. No entanto, me parece que algumas pessoas acreditam que elas são únicas. Elas são únicas. Eu sou o único que trabalha, eu sou o único que tem filhos, eu sou o único que tem problema de saúde, eu sou o único que tem casamento. E como elas se consideram únicas, elas usam esta sua exclusividade para justificar o seu retrocesso espiritual. Sabe qual é a diferença entre você e outros cristãos da sua igreja local? Apenas o ânimo. Porque todos nós somos seres humanos, que come, dorme, trabalha, alguns têm filhos, outros têm casamento. Todos nós temos isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque se um trabalhador da nossa igreja consegue ter vida espiritual, por que você não consegue? Se um pai de autista consegue ter vida espiritual, por que você não consegue? Se um homem e uma mulher casada conseguem ter vida espiritual, por que você não consegue? Se um jovem solteiro consegue ter vida espiritual, por que você não consegue? Isso deve te estimular. Porque às vezes nós queremos ser exclusivos em nossa vida. Ai, pastor, mas o senhor não sabe como minha vida é difícil. Meu irmão, se nós fizéssemos aqui uma competição de quem sofre, você não ficaria nem no top 3. Tem gente sofrendo mais do que você aqui. E nem por causa disso está deixando a vida de lado. Tem gente com o coração desfalecido, chorando, com problemas mais diversos, e está aqui vivendo firmemente em Cristo Jesus. Aí você acha que você é o único que tem problemas? Você deveria olhar para essas pessoas com estímulo. Meu Deus, se esse irmão consegue, pai de 3 filhos, eu também devo conseguir. Deixa eu citar esse exemplo, que é um exemplo prático. Ser pai de criança pequena na igreja é a coisa mais difícil que tem. Porque os meninos atrapalham demais. E geralmente os olhares são olhares penetrantes. O pessoal não gosta. Os filhos são especiais só para os pais. O pai olha o filho chorando e acha uma obra de arte. Meu Deus, olha que coisa linda. O pessoal olha e diz: ô menino atentado, não para de chorar. Aí o pai e a mãe vêm com o filho para a igreja, um menino esplêndido. E o pessoal: ixi, esse menino chora demais. Esse menino não tem pai não, gente. Aí o que o pai e a mãe faz? Deixa de frequentar mais a igreja por causa dos meninos pequenos. Nossa, pastor, meu filho dá trabalho demais. Vou esperar ele virar adolescente para me voltar. É só 15 anos. Daqui 15 anos eu volto. Irmão, se tem gente com criança pequena conseguindo viver a fé, por que você não se inspira nessas pessoas? Se esse irmão consegue ser crente com um menino atentado desse, por que eu não vou conseguir também?
Se esse irmão consegue ser crente com um marido barraqueiro desse, por que eu não consigo também? Se esse irmão consegue ser crente com um trabalho cansativo desse, por que eu não consigo também? Você devia se inspirar mais nos casos de sucesso da sua igreja. E entender que o seu caso não é raridade. Você está se achando mais do que na verdade você é. Todos nós somos iguais. Temos emoções, compromissos, responsabilidades, trabalho, problema. Todo mundo aqui tem. A questão é, você está conseguindo lidar com isso ou você está se escondendo atrás disso? Então, reflita de maneira pessoal. Todo mundo aqui tem sonho. Você consegue imaginar se todos nós voltássemos aqui só quando os nossos sonhos fossem realizados? Talvez nem voltaria, né? Ou você consegue imaginar se nós voltássemos aqui só quando os nossos problemas fossem resolvidos? Irmãos, vamos ser realistas? Nós já estamos numa competição. E você tem que continuar correndo até chegar à largada. Não é justificativa você querer desistir da sua fé por causa da sua vida. Tem pessoas dentro da sua comunidade que estão conseguindo viver com Cristo, tendo as mesmas condições de competir que você. Todos nós aqui temos as mesmas condições, irmão. Todos nós. Todos nós, eu já disse, todos nós dormimos, temos que comer, temos problema de saúde. Todos nós podemos morrer a qualquer momento. Pastor, eu posso morrer a qualquer momento. Eu estou na mesma fila que você. Eu estou na mesma fila e talvez eu esteja na tua frente. Só que eu não vou deixar a minha vida espiritual por causa disso. Então vamos dar uma equilibrada nas coisas? Vamos dar uma refletida de maneira pessoal? Todo mundo aqui tem família. Ou você acha que as pessoas que estão aqui não passaram com as suas considerações familiares? Dia dos Pais, gente. Dia dos Pais. Todos nós temos considerações familiares. Alguns de nós comeram muita carne, outros de nós comeram muito ovo, outros comeram fora, mas todo mundo tem família aqui, gente. Ou sofreu a morte do pai, todo mundo, todo mundo. Mas por que alguns estão aqui e outros não? Então essa é a reflexão que nós temos que fazer. Calma aí, deve ter alguma coisa errada comigo. Porque se os meus irmãos têm as mesmas condições do que eu, e eles estão vivendo a fé deles, opa, peraí, eu tenho que me inspirar nessas pessoas. Eu não posso colocar isso como um obstáculo para a minha fé. Quinta e última aplicação. A corrida da fé só termina quando finalmente o dia do Senhor chegar. Sabe qual é a corda que está te esperando? A corda final lá do dia do Senhor. Nós só vamos terminar essa competição o dia que nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. A corrida da fé não é um compromisso de domingo à noite. A corrida da fé é um compromisso de vida. Não é força para vir no culto de domingo, é força para viver a vida cristã. Você precisa de força para entender que nosso descanso não é aqui. Nós vamos correr até o dia que nos encontrarmos com Cristo Jesus. Não desista desse dia. Se você olhar no horizonte, a linha de chegada já está lá diante de nós. E Cristo Jesus nos aguarda de braços abertos. Então por que nós vamos desistir se Cristo está nos aguardando, gente? Desiste não. Repense sua vida espiritual. Não deixe que os seus obstáculos impeçam você de viver a sua fé em Cristo Jesus. Não deixe que isso mude o seu status religioso. Uma pessoa religiosa para uma pessoa sem religião. Não permita que isso aconteça com você. Reflita de maneira pessoal como você está vivendo a sua vida cristã. Porque o que o IBGE nos revelou é um problema real. 16,4 milhões de pessoas é muita gente. E é um dado que vai continuar aumentando. Vai continuar aumentando, segundo as expectativas do IBGE, o número de pessoas sem religião nos próximos anos. Ou seja, vai continuar aumentando o número de cristãos que vão ficando cansados e que deixam de congregar e abandonam a fé em Cristo Jesus. Se este é um problema real, por que nós não deveríamos ficar preocupados? Devemos sim. Você
só deve parar o dia que você encontrar com o seu Senhor Jesus Cristo. Enquanto esse dia não chegar, continua correndo. Continua correndo. Eu queria orar por você exatamente por isso. Eu queria orar por você para que Deus te ajude a seguir na jornada da fé. Coloque-se em pé, por gentileza. Ó Deus, eu estou orando pelos meus irmãos e irmãs. Diante do problema social, religioso, nos preocupa a maneira como alguns cristãos têm sido afetados por problemas tão reais e sérios. Ó Deus, eu não sei quantos meus irmãos estão expostos a isso. Eu não sei como a vida espiritual deles está, mas eu sei que este é um alerta do Senhor para nós, a sua igreja. Nós precisamos estar atentos à nossa vida espiritual. Precisamos estar atentos à competição da qual estamos fazendo parte. E por isso estamos pedindo ao Senhor que nos ajude, Pai. Nos ajude para que não nos falte força